Muito bem, muito bem. Mais um episódio desse querido programa de ensino e pioneirismo, uma graça de podcast. Como todos já sabem, nós estamos na 7ª temporada deste programa. Cada temporada, todos sabem que são 10 episódios. Quando é com um casal como é hoje, esse ilustre, ilustríssimo e queridíssimo casal, Marian e Soheil, quando é casal, a gente parte o episódio em duas partes, porque a gravação é um casal, e quando é com um indivíduo só, a gente lança o programa completo, né? Sem separação. Então, hoje estamos aqui com esse queridíssimo casal. Então, estamos na 7ª temporada. Continuamos insistindo em pedir a todos que se inscrevam, divulguem esse programa, e nossa meta são 1.000 inscritos. Nós já estamos pertinho da metade da meta, 500 inscritos. Até recentemente estava chegando, faltando um ou dois ou três para 500, né? Mas nós queremos se inscrever 1.000. Porque o YouTube começa a reconhecer que um programa que tem mais de 1.000 inscritos, esse programa é um programa de qualidade e de interesse público. E assim a gente pode divulgar cada vez mais os ensinamentos de Bahá'u'lláh. Porque o que nós vamos conversar aqui hoje? Como todos sabem, não é uma entrevista, é um bate-papo. O que nós vamos conversar? Vamos eles, cada um, Soheil e Mária, vão contar um pouco das suas experiências como pioneiros no ensino, e isso aí ajuda, estimula outros amigos a emularem o exemplo desses amigos, né? Então, eu estou falando demais. Nós aqui também não apresentamos os convidados é que se apresentam. Então, fiquem à vontade, Marian e Soheil, se apresentem. Quem é a Marian? Quem é o Soheil? Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, Padinha, por nos convidar. É uma honra estar aqui. Um pouco assustador, porque esse negócio de público é complicado para mim, mas é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada, Padinha. Então, vou começar. Quem é a Mária? Mária é filha de Amir Hushman Manucheri e Minu Manucheri. Minu é Marvash, né? O nome da minha mãe, na realidade, é Marvash, mas sempre, desde que nasceu, sempre foi chamada de Minu. E meus pais e a minha irmã, né, é a Shiri. Então, nós somos 4, né, éramos, né, vamos dizer, agora eu já estou, né, com a minha família formada. Mas, assim, saímos de pioneiros, né, do Irã, em 1977, direto para o Brasil, para Blumenau, Santa Catarina. Você veio pequenininha, Mária? E com 6 para 7 anos, em 1977, né? Faço aniversário. Já deu a tua idade. Não tem problema. Mas é isso. Então, eu estava com 6 para 7 anos e, assim, realmente eu me sinto muito privilegiada de poder, né, ter participado dessa decisão dos meus pais com meus tios, né? Então, meus pais, foi muito bonito que meus pais decidiram com meu tio Sherwin, com a esposa e o filhinho Nader na época, e meu tio Amir com a tia Gisela, Linda e a Roya. Então, eles decidiram sair juntos para Blumenau e foram juntos para Blumenau, Santa Catarina. Então, a gente teve uma infância muito feliz, muito cheia de ensino, muitas histórias, né? Então, realmente, Bahá'u'lláh nos protegeu e nos permitiu, né, chegar até aqui dentro de uma alegria mesmo, né, de vida, né? E então é isso, né? Essa é a Mária, né? Hoje casada com o Soheil, muito feliz também, formei a minha família e continuamos super ativos, né? Isso que é muito bom, né? O Soheil é um grande parceiro nessa questão também de ensino, de fé. Então, isso sempre nos trouxe muita alegria e muita unidade, né, entre nós dois, nesse sentido, né? A fé realmente a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, e é o que eu mais agradeço aos meus pais, né?
Muito bem. Vocês vão contar muitas experiências que passaram ao longo dessa jornada. E o Sohail? Quem que é o Sohail? Eu também nasci no Irã, né? Meus pais são de quarta geração Bahá'í, né? Minha mãe é uma pessoa super humilde, super generosa. Meu pai foi sempre uma pessoa muito justa, íntegra, ajudava muito os outros, né? E né, meu pai, na realidade, era uma pessoa que tinha, assim, ele teve que sustentar, teve que sustentar a debilidade do pai, que o pai tinha uma debilidade, a mãe que ficou cega e os dois irmãos menores. Então, e era de situação humilde, então ele não podia sair tão cedo assim como ele gostaria. Mas depois de casado, depois que o meu avô faleceu, depois de casado, eles tinham decidido sair, né, do Irã para algum lugar, mas não sabiam para onde. E aí, do mesmo jeito, o que aconteceu foi a mão da causa do senhor José de novo, né, que encontrou com meu pai e disse que vocês vão para o Brasil. Então, é aí que eles decidiram, vamos pegar, não sabiam nem onde é que era, como é que chega lá, tudo mais, e vieram para o Como é Brasil. que era o nome dele, Sohail? Do seu pai e da sua mãe? Minha mãe era Martor, ela vem da família Larraí e Rafi, tem muitos barrais com esse sobrenome, Rafi. E meu pai era Rahmatullah Eftekhari, só dois nomes. Então, eles vieram via Itália, desembarcaram em Santos e subiram, muitos para São Paulo, né? Nessa época, eu tinha 3 anos e meio e tinha minha irmã Soheila, de 5 anos também. Então, foram Então, nós quatro que então chegamos. Mari é mais brasileira do que você, né? Não, Não. ela chegou Ah, mais. não. Não, Você chegou com 3 anos, ela com 7, tem razão. pois é, Contrário, pensou. contrário. Então, ela é mais persa do que eu, porque ela É. estudou um pouquinho. Eu sou analfabeto completo, né, da língua, né? E que mais que eu posso dizer dos Não, meus então eles pais? vieram para o Brasil e você veio pequenininho. Né? E a família, você tem mais irmãs, irmãos? Então, nasceram dois brasileirinhos aqui, um se chama Cyrus e o outra irmã Soraya, que eu me lembro muito bem, adorava ficar no teu colo. Né? Essa É. daí não sei Se como é falar, que se era. falar isso, vai começar também a revelar a minha idade, né? Então tá bom. Então tá bom. Tá ótimo. Então e o Sorrento é a coisa. Eu me formei em engenharia elétrica e eletrônica, né? Trabalhei por um tempinho, depois abri meu próprio negócio e casamos com a Maia. E depois disso tem uma longa história para contar. Pois Não, é, mas aí depois. você morava em São Paulo, Mária morava em Santa Catarina. Uhum. Na realidade, no ano que meus pais vieram para o Brasil, é o ano que os pais dele, com ele, foram embora do Brasil. Que eles, 77, foi 1990. 77. Então, o ano que meus pais chegaram com a gente, eu com 6 para 7 anos, foi o ano que ele estava com, não vou Era falar a idade, adolescente, né? né? Não vou falar a idade. Mas o engraçado é que eles passaram lá em casa. Agora, meu pai não se lembra se foi ela, o pai da Mariam, com as duas filhas, ou foi o outro tio com as duas filhas, né? Tinha uma Ele não amiga. me lembra qual dos dois passaram lá em casa, a gente se viu, né? Um chegando, outro indo embora. Então não era para essa época, né? Mas pelo menos teve um encontro. É, Eles foram morar para os Estados Unidos, depois foram para a Austrália, né? é. De pioneiros, né? Então, E seu pai tinha um irmão muito querido, queridíssimo, nosso pai espiritual lá de Belo Horizonte, que também chamava Pois é. Ali, né? Sim, Quer dizer, sim, Ferrari, com Dona Efate. sim. O seu José foi específico para eles, né? Belo Horizonte para você. Então é o Simin que eles nunca cumpriram. perdoa, Simin, a filha, né? Nunca perdoa eles de ter ido a Belo Horizonte. Depois ela passou a amar a cidade, porque ela queria ir para a praia, ela queria uma cidade litorânea. E ela, Dona Efátia, só ali escolheu logo uma que não tem praia, né? Embora Guarapari é meio que nossa lá, né? Mas então, aí vocês conheceram, então, onde? Em São Paulo? a gente Nas se atividades conheceu, barrais, né? ó, lá no sul. Assim, eu acho que eu vou contar uma parte da minha para depois chegar na sua.
Quando meus pais foram embora, eu tinha saudades daqui, porque aqui o ensino era diferente, né? Então, até eu gostaria, tinha essa visão de pioneirismo, de sair. Então, aos 14 anos, ainda estava no Brasil, né? Sim, Mas eu tenho duas coisas que são muito importantes para mim: fé e família. Não são as palavras corretas, mas eu usava essas duas, fé e família. E família não quer dizer família, quer dizer poder sustentar uma família da educação e saúde propriamente dita, porque eu acho que eu passei pelo trauma do meu pai, que teve que, né, sustentar toda a casa com pais debilitados, tudo mais, não tinha isso, ó, é fé e família. Então, em inglês, inclusive em inglês fica a mesma coisa, né? Faith and Family, que fica FF, que quer dizer também é a sigla para Fast Forward, né? sim. Mover rápido para frente, né? Então, aos 14 até achei uma escola técnica em São José dos Campos, falei, opa, um lugar bom, uma escola boa, e um lugar onde não tem muitos pais, só tinha um casal maravilhoso lá, o Firuzman, eu acho que era, e a É. esposa dele, né? Ele iraniano, ela brasileira. Então, mudei para lá, achei uma pensão para morar lá. Mas você sabe que o destino é Deus que faz, né? Não é nós que fazemos. Então, eu decidi fazer isso. Depois de 6 meses, meus pais disseram, nós estamos indo embora daqui. E nós fomos embora daqui. Ia para o Canadá, virou itinerante, ia para o Canadá, é muito frio, desce para a Califórnia, fomos na Califórnia. Eu me lembrava sempre, né, que aqui é mais difícil ensinar, porque por exemplo, a minha escola eram todos brancos, todo mundo era branco. Eu era o escuro da coisa. De uma língua diferente, de uma cultura diferente, mas é muito difícil ensinar, sabe? É difícil, né? O pessoal no primeiro mundo tem outros valores, ainda mais um cara que não é um nativo, que não é a mesma língua, que não é a mesma cultura, né? Então, eu ficava pensando, uma hora eu vou talvez voltar para o Brasil, fazer isso. E quando a gente teve, lá eles têm um yearbook, o livro do ano, né? Você escreve. Então, eles fazem umas perguntas, tem as fotos de todas as atividades do colegial, todas as fotos de todo mundo, e eles fazem algumas perguntas para cada um, escreve embaixo, né? E ele perguntou, o que você planeja fazer para o futuro? Eu vou escrever tudo isso, né? Que eu quero ir e ver se eu consigo ir para lugares onde tem mais pais nativos e tudo mais, para ensinar. Eu escrevi, olha, acabar a universidade, né? Que é a parte da família, né? Acabar a universidade e morar na Amazônia. Escrevi isso, tchau. Aconteceu aquela revolução no Irã, ficou complicado morar lá. Tanto é que quase até recebeu uma carta do Departamento de Estudantes Internacionais, né, que tinha começado a universidade. Se acontecer alguma coisa com os americanos na embaixada, nem venha para a universidade. Liga para ver se é seguro, né? Aí meus pais falaram, quer saber, vamos embora daqui. E a gente foi para a Austrália. Tem aquelas atividades na universidade, o clube e tudo mais, tal. Mas aí começou a vir de novo a ideia olha, aqui na Austrália tem muitos barrais, inclusive estava vindo os refugiados do Irã, por causa estava cheio de barrais. Eu falei, está na hora de ver aquela ideia de volta, só que o Brasil é longe da onde está minha família, que agora é a Austrália, né? Então, quem sabe aqui na região, deixa eu ver, Macau parece que eles ainda falam um pouquinho de português, é uma boa conexão, que em Hong Kong precisavam de pioneiros, Macau, Hong Kong. Isso que eu estava pensando nisso, apareceu uma oportunidade de voltar para o Brasil, né? Mas eu acho que teve algo antes. Entre o high school e a universidade, que eu acabei, eu voltei para o Brasil para umas férias, e embora. Foi quando nos conhecemos, numa escola de verão. E eu não tinha vindo aqui para uma escola de verão. Nós temos escola de verão. E A gente organizava a escola de muito menos verão. para casar, né? Muito mais para casar. Aí eu perguntei de um amigo de infância, Barra, falou, mas doutor, o que você quer fazer aqui? Eu falei, eu queria ver o Carnaval do Rio. Tem algum lugar seguro? Pode deixar comigo, pode deixar comigo. Não vou nem falar o nome do amigo, né? Mas eu falei, tá bom, vou esperar. E eu, na ingenuidade, esperando, nada, nada, nada. Aí um dia eu ligo para ele e falo, e o Carnaval no Rio? Eu falei, sabe o que é? Está muito tarde. A gente vai fazer o seguinte, vamos para uma escola de verão em Florianópolis. Eu falei, Florianópolis, escola de verão? Eu tenho escola de verão, eu moro em cidade de praia, eu queria... Carnaval nunca mais vai voltar.
Não, esquece, nós vamos para lá. Fomos para lá, foi aí que eu conheci a Maia, né? Esses Que a planos. gente começou. Teve um amigo num desses episódios de Uma Graça de Podcast, ele falou: se você quer contar uma piada para Deus, fale dos seus planos para ele. É o caso de todos nós, né? A gente faz os planos, Deus fala: oh, meu Deus do céu, como ele Não está é? iludido. Né? Mas Mas só então, aí para conheceu o terminar a Mário. história da Amazônia, eu conheci ela, mas assim, aí não tinha nada. A gente não teve, não teve nada. Quando eu voltei para a Austrália, apareceu a oportunidade, que os ex-sócios do meu pai me conheceram, apareceu uma oportunidade de negócio trabalhar em Manaus. Falei, rapaz, tá brincando? Eu estou olhando aqui Macau, algum lugar de língua portuguesa e tudo mais, e me aparece uma oportunidade no país onde eu quero, e mais ou menos Na quer dizer, região que aquilo você tinha dito, que eu falei, me formar, ir para morar na Amazônia, eu falei, tá. Aí eu deixei o emprego, fui pedir as minhas contas, todo mundo me olhava com uma cara, a comunidade me olhava com uma cara. E ele era engenheiro, Fazer o trabalhava quê? numa área muito legal de segurança na Mas Austrália, com e radares. trabalhava no software, né? Computação de software para o governo. Era uma empresa privada que trabalhava para o governo, tinha uns projetos maravilhosos. Mas apareceu a Amazônia, eu fui lá ver os projetos, me apaixonei. Eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Eu quero ter um trabalho que eu me sustente, né? Que eu possa sustentar uma família no futuro e que eu possa ensinar num lugar como esse, com 2 projetos barrais aqui, maravilhoso. Eu fui para lá. Mas aí que tá, é de novo aquele destino que Deus tem para nós, né? Porque ele não achou que eu deveria ficar lá, né? Porque eu cheguei logo depois que entrou o novo governo que abriu o mercado brasileiro e Manaus ficou inviável de ficar lá, né? Então nessa época a gente já estava se conhecendo, né? A estava gente no já estava se processo de conhecendo. conhecimento. Mas aí Pois segura é. Manaus aí, porque Manaus tem muita história que eu sei. E aí, Mária, nesse período aí, como é que estava a situação aí do coração? Do coração. É, na realidade, eu cresci em Blumenau, né? E a gente sempre ia para Florianópolis nas escolas de verão Bahá'í, né? E eu sempre fui muito envolvida com as coisas da fé. E aí eu decidi fazer pedagogia e só que eu tranquei a matrícula quando eu passei em pedagogia e fui para Brasília fazer serviço, né? Na sede nacional Bahá'í. E depois a gente foi para Bahia fazer um treinamento com o Sérgio Couto. E depois fui para João Pessoa com Isso a tudo era anos Cida, com a 80, né, Mária? Cida. É isso, foi isso. É 87, mais ou menos, por aí. E voltei, assim, eu não fiz o 1 ano de serviço fora, fiz tipo 6 meses de serviço fora da minha cidade, depois voltei para Blumenau e fiz os outros 6 meses em Blumenau, perto da família, que eu não aguentei ficar muito longe. Foi muito bom, né? A gente, aí todas as atividades que a gente podia, grupo de jovens, em Blumenau, assim, Blumenau sempre foi muito musical, né? Minha tia tocava piano, meu tio, violão, minhas primas, né? Sempre muito musicais, tinham servido na Terra Santa, então sempre traziam coisas, novidades e tinham feito viagens com o pessoal na Terra Santa, para a Rússia, para outros lugares. Então, tinham aprendido várias coreografias de ilhas do Pacífico. Então, a gente treinava e apresentava nos eventos culturais da própria cidade e tudo mais. E no ano que a gente se conheceu, eu estava tinha acabado meu ano de serviço, estava na faculdade, né? Então, aí a gente se conheceu, eu gostei muito dele, né? Ele de mim, mas falei, não quero. Eu pensei, bom, dentro da minha criação, só ia entrar num processo de conhecimento se eu quisesse casar. Eu tinha recém entrado na faculdade, né? Um amigo. E só, né? E aí ele foi embora, né? E quando ele voltou, que aí a gente conversou realmente, falou, e eu falava, não sei. Ele falou,
vamos tentar nos conhecer. Ele em Manaus e eu em Blumenau, né? Então, norte e sul, né? Ele brincava assim, é mais barato eu ir para Miami do que ir para Blumenau. É menos verdade. tempo. Até hoje é assim. Até hoje é menos tempo. Até hoje é assim. Mas a gente fez esse processo de conhecimento e a gente realmente sentiu assim que se gostava muito. E aí aconteceu de realmente as coisas essa parte do trabalho do Sorrei não ter dado certo no Amazonas, lá com esse Brasil nosso que tem muitos altos e baixos, né? E ele acabou mudando para São Paulo. Mas eu mudei para São Paulo, uma proposta de novo que me deram para organizar uma empresa, porque eu não vim para o Brasil para morar em São Paulo, com a comunidade forte que tem. Para que eu vou vir para São Paulo, naquela época, nos anos 80, até um pouquinho É dos 90 aí 90, já. era conhecido por nós, barrais brasileiros, como a Pequena Teherã, de tanto persa que tinha, né? Persa Bahá'í. Mas aí, então aí vocês... Então a gente ia ficar um tempinho. Eu achei que eu ia ficar um ano em São Paulo, organizando essa empresa, tudo mais, e depois mudar para algum outro lugar, né? Mas é aquela história. O Brasil com essa bagunça burocrática, informalidade, e tudo mais, demorou alguns anos. A gente ficou alguns anos, Foi 6 6 anos. anos antes de conseguir realmente, mas a ideia era sempre sair de lá, né? E aí, quando a gente conseguiu estabilizar as coisas, a gente começou a procurar outros lugares para ir. Né? E realmente volta àquela mesma condição. A gente desceu para Santa Catarina, olhou, foi para o estado de São Paulo até São José do Rio Preto, mas percebeu que ainda para ter família e a fé, a gente vai precisar ficar perto de São Paulo, né? O trabalho. Aí a gente escolheu essa região aqui, né? Valinhos, Vinhedos, Jundiaí. Que é onde vocês moram hoje, né? A gente mora em Valinhos. Isso. Eu acho muito interessante, até esse momento, esse relato de vocês, esse caminhar, né? É claro que Deus deve ter dado muita risada com os planos seus, como deu com os planos de todos nós, né? Mas é interessante para aqueles amigos que estão nos vendo, nos ouvindo, porque muitos não veem o nosso podcast, ouvem, né? Enquanto está fazendo alguma arrumação de casa, está dirigindo no trânsito, coloca lá para ouvir. Mas o que é importante é os amigos perceberem como é que é o caminhar de alguém, ou de uma família, ou de um indivíduo, ou de um casal, para sair como pioneiro. Parece que dá muitas voltas, muitos ajustes, muitos reajustes, até que, por fim, se estabelecem numa localidade e continuam servindo. Porque numa dessas mensagens, acho que nos anos 70, começo dos anos 80, a nossa Assembleia Nacional perguntou à Casa de Justiça o que é ser pioneiro, porque muitos queriam uma definição, né, para saber se eu me enquadro. Eu tenho 4 cartões de registro, porque tinha uns recadastramentos, eu falava, estou dentro, e fazia outro cartão. Eu tenho 4, tenho assinado um monte de gente com minha declaração. Então, estava fazendo um recadastramento de pioneiros. Aí pronto, pioneiros, quem é então pioneiro, né? Então, a Casa de Justiça simplesmente respondeu que pioneiro é todo aquele Bahá'í que sai de onde ele mora, muda para outra localidade e continua a servir na fé. Então, todos nós podemos ser pioneiros todo dia. Porque, por exemplo, se eu falo muito isso, Marian já deve ter ouvido 300 vezes o exemplo da gente ensinar no supermercado. Quando eu vou no supermercado, quantas centenas de milhares de pessoas eu vejo por mês que nunca ouviram falar em Bahá'u'lláh. Naquele momento que eu abro uma conversa com aquela pessoa e começo a falar da fé, eu estou sendo um pioneiro naquele momento para aquela alma, né? Que nunca tinha ouvido falar. Se a gente hoje muda de um bairro para o outro na mesma cidade, se a gente muda do mesmo bairro de um quarteirão para outro, a gente pode ser pioneiro no quarteirão que mora. A gente pode mudar para uma outra cidade próxima, ficar lá 1 ano ou 2 e ser pioneiro de curta duração. Então, pioneiro,
as oportunidades de pioneirismo é enorme, né? Mas esse momento que vocês estão relatando um pouquinho da vida de vocês, que é impossível, né, contar tudo em poucas horas, mas está mostrando para todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, que realmente o trajeto, o percurso, o caminhar é dos mais inusitados. A gente faz um plano e acontece outra coisa. E como a gente tem muita fé e pede muito a Deus guia e orientação, a gente é abençoado por um melhor, em direção ao melhor caminho, né? E nesse caminho que vocês estão agora, em Valinhos, né? Fala um Sim, pouquinho da comunidade, das sim. atividades. Aí vocês já têm, É, vocês vão falar dos filhos, hein? Tem seis ou sete, então. né? Não, a gente tem o Nuri e o Nabil. O Nuri nasceu em São Paulo e a gente já queria ter antes de ter o primeiro filho ter saído, mas não conseguimos. Mas o Nuri já era nascido. Então, quando a gente estava vendo, tentamos Jundiaí, tentamos Vinhedo, que não tinham ainda assembleia, e tentamos muito, mas a gente já precisava ter uma casa para morar, né? Não tinha como a gente, assim, fazer uma coisa mais ou menos, né? Então já estávamos com o filho, então tínhamos que pensar em escola, em, né, Sim. futuro já dos nossos filhos, né? E aí aconteceu que a gente não achava nenhum lugar que se adequasse ao que a gente podia pagar e ou, né, e que a gente gostasse, né, uma casa. Aí a gente acabou comprando um terreno em Vinhedo, falando, então vamos comprar um terreno em Vinhedo, vamos construir, vamos morar lá. E aí nisso que a gente comprou, Logo depois. surgiu a casa. E o corretor falou: olha, se vocês não gostarem dessa casa, realmente vocês vão ter que construir. E quando a gente chegou aqui, a gente amou a Não, mas casa. essa era a casa que a gente queria, eu falo para ele. É, Porque tem uma área ampla para farside, para convidar os amigos e tudo mais. É uma área ampla de isso. cozinha com jantar, que era o que estava faltando para a gente como Bahá'í. Precisa de uma área assim E para aí, atender às necessidades. e aí Nossa, a gente aí falou assim, será que ele vai aceitar o valor que a gente vai pagar, né? Tipo, ainda era uma questão. E deu certo no fim, né? Eles aceitaram e a gente comprou a casa e veio de mudança para cá. olha, foi uma grande bênção. Ó, o 1 ano e meio que eu fiquei em Manaus foi uma bênção, porque eu conheci um casal de anjos maravilhosos, que é o Parvis e a Ferial. E aqui também, mudamos para Valinhos, tem outro casal que a gente só pode elogiar, que é o senhor e a senhora Maria. Então, nós fomos muito abençoados, tanto eu lá quanto aqui, de ter uma comunidade com pessoas, assim, realmente profundas Maravilhosa. e dedicadas. É. A comunidade aqui era pequena, a gente foi para uma festa, antes de comprar a casa, a gente foi para uma festa de 19 dias, mas 19 dias estava eu, a Mária, e mais uma pessoa, tinha 3 pessoas. Então a gente falou, bem, tem assembleia, mas não dá para vir aqui ainda, porque precisa de mais gente. Então a gente falou, É. vamos ficar em Valinhos, não precisa ser vinho, vamos ficar aqui. E o gostoso daqui, Padinha, foi que a gente pegou o instituto iniciando, então Que foi com você, né? No Instituto, lá no Sultanier, o primeira leva com o Padinha. foi muito legal. Quando E fala instituto, é Instituto Ruhi, né? Ruhi, isso, o Esse Instituto curso de Ruhi. capacitação. Isso Curso de mesmo. capacitação lá, que estava nos começos aqui no Brasil, né? E, Estava sendo introduzido no Brasil. assim, aqui em Valinhos, graças a Deus, a comunidade é pequena, mas muito ativa. Então, nós tivemos, assim, inúmeras vitórias aqui. Nós, quando chegamos, tinha um encontro de casais, e que a dona Meire e o seu Alvari, tinha uma psicóloga, a Bahá'í, que também participava. E aí, ali desse encontro de casais, muitos amigos que a gente foi conhecendo, fomos chamando para esse encontro de casais. No fim, vários casais se tornaram Bahá'ís. Então, famílias juntas, né? Participavam das atividades. Realmente foi uma bênção o período do encontro de casais que a gente tinha.
Depois, Desculpa, você falando, de vez em quando eu tenho que me meter na conversa sua sim, aí. claro. Aí vocês vão pensando em outras histórias que ocorreu com vocês. Mas eu lembro do Dr. Monragé, teve um período na Bahia, que você também esteve lá, falava que a meta era ensinar família. Não era mais ensinar, por exemplo, se ensinasse uma família, o marido ou a esposa se tornasse Bahá'í, a gente tinha que continuar visitando aquela família até que o marido entendesse bem o que é a fé Bahá'í, ou se fosse ele que tivesse se tornado Bahá'í, que a esposa. Por quê? Uma família Bahá'í consolida até a educação dos filhos e faz com que realmente ela não tenha tanta. Porque as dificuldades que a gente percebe é que se o marido se torna Bahá'í e a esposa não, ou o contrário, às vezes um impede o outro do seu crescimento. Fala, outra vez, já vai para a reunião outra vez. Tem reunião todo dia agora. Que negócio é esse de festa? Toda 19 dias tem uma festa. Agora, se é o casal, vão os dois de mãozinha dada, né? Então, essa atividade que vocês, anos atrás, fizeram e continuam realizando, é maravilhoso esses encontros de casais, né? Consolida Sim, quem já está casado e desperta coragem naquele que ainda não casou, né? Porque tem que ter sim. coragem, né? Ai, Era uma sessão até de. Era muito divertido, muito muito divertido. agradável, porque você trazia algum princípio Bahá'í, uma virtude, alguma coisa, e você trabalhava nele, só que só dentro do casal, com a relação para o casal. Você ouvia cada história que caía no chão de gargalhada, cada casal tinha umas histórias para contar. E nisso a gente tem 3, 4, 5 casais que se declararam, né? Pois Muitos é, que deles estão maravilha. ativos, os filhos estão ativos, né? Isso é muito bom, né? Foi. E na sequência, a gente começou, tínhamos um CEA, né, de agrupamento, que envolvia Jundiaí, Louveira, Campinas no início, né, era macro CEA. Mas, assim, o foco das atividades sempre foi Valinhos. Então, assim, onde que a gente vai escolher para fazer um trabalho de vizinhança? Onde que vamos escolher? Tentamos vários, até que falamos, bom, vamos fazer ao redor da sede Bahá'í de Valinhos, porque é o lugar onde tem mais atividades. Aí começamos, um grupo se reuniu ali na sede, fez orações, se preparou e saiu no bairro para convidar para as aulas de criança, para o programa de pré-jovens, para o instituto, para devocionais, né? E nisso, o Nuri e a TT bateram na porta de uma casa e aí falaram, né, das atividades barrais, falaram da fé, falaram das aulas de criança, da educação. E esse senhor que atendeu falou: Nossa, que trabalho maravilhoso! Vocês não querem ir lá no Jardim América? A gente tem uma casa da criança lá. Tem um programa chamado Janela Aberta. Vocês podiam fazer esse trabalho lá. E aí eles voltaram e aí falamos, bem, essa foi a porta que se abriu, né? Na realidade, ao redor da sede, a gente não conseguiu muita coisa, mas foi uma porta que se abriu. Fomos lá no Jardim América, fomos na Casa da Criança, conversamos, e aí começou uma atividade. Nossa membro do Corpo Auxiliar na época era a Emélia, e começaram uma aula de crianças A Emélia morou aí também, não? Ela morava em Campinas, Ah, sim. mas ela era da região, né? É, Membro do Corpo Auxiliar. é. E aí fomos para a Casa da Criança, um ano com atividades toda terça-noite, onde os pais tinham atividade na Casa da Criança, as crianças ficavam com a gente na aula de criança. Era a Emélia, a Cristina Martins de Oliveira que dava a aula, eu dava só um apoio também, quando precisava ia também apoiar. E foi muito legal que a gente percebeu que precisava um lugar maior, um espaço maior ali na Casa da Criança, não tinha muito espaço. E aí a coordenadora regional era Juliana Chams, na época, e aí fomos fazer capacitação com ela, e ela falou da escola da família. Aí chegamos na escola, no Jardim América, pedimos se a gente podia usar o espaço da escola da família para ter atividades. E aí a diretora falou, olha, se a delegacia de ensino liberar, vocês podem vir. Aí a Ana Rida era coordenadora na época, a Fadel,
e eu era, acho que, de aula de criança. E aí fomos lá na delegacia de ensino, em Campinas, conversamos, e eles falaram: não, vocês podem, claro, só precisa que os pais autorizem, assinem uma autorização, sabendo o que que é, não tem problema nenhum. Aí a diretora permitiu, e assim, começamos as atividades Mas na os pais escola das crianças. autorizaram. Os pais autorizavam, a gente pedia, passava em casas, a gente fez um evento na escola, fizemos inscrição, pegamos vários endereços, então um grupo muito grande estava apoiando no início em Indaiatuba, tinha gente de Indaiatuba, de Jundiaí, de Campinas, de Vinhedo, todo mundo apoiando, Que maravilha, que maravilha. Itatiba eu não sei se ainda tinha, mas todo mundo apoiando essa atividade, visitando as casas ao redor da escola, convidando, e aí sábados e domingos a gente tinha aula de crianças. Chegamos a ter 7 turmas de Maravilha, maravilha. atividades. A Foi aula muito para legal. criança, eu acho que aula para criança é uma atividade, era a minha favorita quando eu era criança. Por isso, talvez Soraya adorava ficar comigo, porque eu sempre adorei criança. Se bem que hoje tem que tomar muito cuidado, né, de pegar criança e ficar com muito chamego, porque hoje tudo é perigoso, né? Então, hoje temos que Outros tomar tempos. certos cuidados. Mas quando a gente abre uma aula para criança, por isso que eu perguntei, os pais autorizaram? Quando o pai autoriza, mesmo que não for de forma formal, de maneira formal, como foi o caso aí, a Nossa, tinha autorização por responsabilidade escrito. porque a responsabilidade da delegacia de ensino, da diretora, era grande. Mas quando o pai, no bairro, autoriza sua criança, seu filho, participar de uma reunião que ela vai receber orientações e instruções, ele já está acreditando na fé, porque ele está mandando a coisa mais preciosa que ele tem, que são seus filhos, para ser orientado por pessoas que eles nunca ouviram, nunca ouviu falar nessa religião, ainda mais religião. Então, realmente é um passo fundamental abrir uma aula Bahá'í para criança. E nós moramos aqui em Mojimirim, numa região, num bairro, que nós fizemos um mapeamento antes da pandemia. Eu acho que tinha umas 200 e poucas casas, não tinha nenhuma criança. Nenhuma Nossa, criança. Até que um dia nós passando numa casa, tinha 3. Aí nós batemos lá, tocamos campainha, veio uma senhora e, eu lembro de vocês vieram aqui perguntar quantos que moram na casa. Então, eu falei, é isso mesmo. Mas tem 3 crianças aqui. Eu falei, meus netos estão passando final de semana. Continuou não tendo criança. Então, realmente é uma coisa. A gente realiza outras atividades, mas a aula Bahá'í para criança realmente. Continuam fazendo, Mária, aí, aula para criança? sim, ali no jardim é uma coisa que eu falo que foi dirigida por Deus, porque a gente queria muito uma vizinhança, mas não sabia onde, e aí fomos sendo levados. Aí na escola fizemos muito sucesso. A escola da família parou de funcionar na escola, e quando parou, eu falei para a diretoria: e agora, como é que vai ficar? Ela falou: não, mas para vocês, nós vamos abrir a escola sim, porque o trabalho que vocês fazem é sério, e realmente a gente vê mudança nos nossos alunos, vê Maravilha. mudanças. Aí ela só falou: não vai dar para ficar sábado e domingo aberto, vai ficar aberto 2 horas. Vocês escolhem o período. Aí a gente escolheu todos os sábados, das 2 às 4. E graças ao bom Deus, muitos jovens da própria região, da própria bairro, se capacitaram, deram aula de criança, programa de pré-jovens, né? E aí a gente tinha menos pessoas de fora e mais do próprio bairro ativos, né? Então foi muito, muito especial isso. Aí veio o bicentenário. Trabalhos sociais na comunidade, eles limparam O que quer dizer bicentenário? Tivemos o bicentenário de aniversário de Bahá'u'lláh e do BAB. Então, foi 2017 e 2019. Só que o Soy está lembrando que antes disso, a gente fez muitas atividades, até tem uma praça no bairro que estava bem feinha, sempre muito feinha. E aí, lixo, coisas com os de pré-jovens, drogas. isso, com muita coisa até errada nele, né?
com atividade com os pré-jovens, a gente foi limpando a praça, foi arrumando, foi pintando o parquinho, aí tinha um muro bonito, a escola se envolveu, pintamos um muro com toda a comunidade do bairro, ficou muito bonito, em homenagem às mulheres, né? Então foi muito bonito, foram várias mulheres pintadas no muro. Então, assim, tivemos muitas atividades. Aí veio o bicentenário do bar e de Barraulá em 2017, do bar em 2019. Então, assim, a escola se envolveu, participou de exposição junto com a gente lá. Foi assim, encantador o trabalho, assim, de amor, de união que a gente teve naquele bairro, até chegar. E antes também teve as conferências globais, então a escola abriu o fim de semana, 2 dias, para toda a população participar. Então foi muito especial, assim, maravilhoso. Aí veio a Isso quanto pandemia. tempo atrás, mais ou menos, Mária? Então, a gente começou na escola em 2011, então final de 2011. Então, em 2011, a gente começou na escola, na Casa da Criança, e final de 2011, a gente começou já com atividades na escola. Então, 2011 até agora Bastante. são 13 anos, É. né? 13 anos, mas assim, chegou a pandemia em 2020. Deu uma freada, né? Parou tudo, só que nós não paramos. O que nós fizemos? Kits. Então, todo ciclo, a cada ciclo, nós montávamos um kit de materiais que tinha máscara, giz de cera, às vezes escova de dente, sabonete. O pessoal todo da comunidade doava coisas, né? E o material de aula de criança. E a gente passava casa em casa para entregar. No início da pandemia, as crianças queriam abraçar a gente, falavam, não, né? Não pode abraçar. Mas era assim, aquela alegria, né? De receber a gente para entregar o material, para eles terem o material das aulas, os pré-jovens terem material de pré-jovens. Levamos vasinho, sementinha para eles plantarem, muitas coisas, foi muito lindo. Então, quando você falou em ciclo, é bom a gente lembrar que na FEBARRAI, como não tem clero, não tem padre, não tem pastor, toda a organização é feita pela instituição local, que é a Assembleia Espiritual Local, né? E esse ciclo que você mencionou é aquele período de 4 em 4 meses, de 3 em 3 meses, que organiza... 3 meses, são 4 ciclos de 3 meses. Isso mesmo. E organiza todas as atividades, faz reuniões de reflexão sobre o crescimento. Sim. É tudo muito bem organizado, né, Mário? Sim, com certeza. Nós também, ao mesmo tempo que isso, a gente foi ver quais famílias estavam necessitadas, reunimos cestas básicas para ajudar. Assim, de todas as formas, foi um período muito abençoado. Abrimos o Zoom, começamos a fazer todas as atividades por Zoom. Todo dia tinha livro de instituto, tinha programa, tinha encontro de pré-jovens, tinha todos os dias tinha atividade. Então, Valinhos não parou. E a região também não parou, porque a gente chamava jovens de outros lugares para entrar no Zoom com a gente. Então, assim, foi muito especial, mesmo no período da pandemia. E acabando a pandemia, olha que bênção. Só caindo fora um pouquinho, como a gente também participa lá no Monte Carmelo, naquela instituição de crianças, também durante a Covid não parou, era preparado kits, era levado para as famílias, era feito exatamente o que ela fez, também era feito em Porto Feliz, mas a gente era membro, né? A gente participava disso, fazia tudo isso também lá. Né? As escolas municipais tudo pararam, tudo mais, a gente... Os projetos lá também. O projeto continuava dessa maneira. Né? Muito mais trabalhoso, mas dá. Isso que é o espírito Bahá'í. Esse período da pandemia realmente eu considero que é mais uma das bênçãos disfarçadas de Deus. Porque, apesar de realmente ter tido uma grande calamidade mundial, muitas mortes de pessoas aparentemente saudáveis, de repente contrariar o vírus e morreram. Mas quanta coisa também cresceu. Por exemplo, esse que, Mari, que você está mencionando, que não parou, elaboraram kits, entregava, aqui também fizemos coisas semelhantes, começamos a ajudar com cestas básicas
para famílias que perderam o emprego e não tinham o que comer, né? Então, e nós começamos a realizar muitas atividades, como nós estamos agora fazendo esse programa, a graça de podcast, pela internet. Isso tudo nasceu na pandemia, porque a gente não podia estar junto um com o outro. E como é que nós íamos falar? Porque a Assembleia Nacional constituiu um grupo de 4 pessoas e o conselheiro Pesma apoiava, em Brasília, para realizar o que se chamava orientação a pioneiros. Levantava os pioneiros, quer dizer, a gente elaborava o programa, levantava aqueles que gostariam de servir como pioneiros, fazia o treinamento e depois eles seguiam para a meta. Veio a pandemia, a gente continuou durante um ano, pelo menos, realizando atividades virtuais, né? Orações devocionais virtuais. Então, essa pandemia também nos capacitou a usar essa tecnologia, né? Porque se não fosse a pandemia, muitos de nós continuaríamos 100% analfabetos, né? Verdade, verdade. E foi isso. E aí, quando acabou a pandemia, nós tivemos uma nova membro do corpo auxiliar, né? Nesse período mudou alguns membros do corpo auxiliar e a Neguin Macedo, né? Ficou nossa membro do corpo auxiliar aqui da região. E aí ela falou, como o objetivo era crescer, a gente queria fazer atividades diárias, né? Então, para ter atividade diária, tinha que ter uma casa Bahá'í. E aí, nós conseguimos a primeira casa Bahá'í do estado de São Paulo, foi aqui em Valinhos, no Jardim América. Em frente à escola, onde essa atividade... Em frente, assim. Olha... Né? Com a placa Casa Bahá'í. Foi assim, incrível, até a localização. Inclusive, a diretora, quando vem uma mãe com uma criança falar do problema, ela fala, leva para Casa Bahá'í, conversa com eles. Casa Bahá'í, o que é Casa Bahá'í? Então, a Casa Bahá'í Fala da diferença entre Casa Bahá'í e Sede Bahá'í. Sim, Sede Bahá'í já é uma sede onde funcionam atividades não só de encontrar, de festas, dos encontros, dos dias sagrados, da comunidade, devocionais e atividades em geral, mas também a parte de secretariado, arquivos, tudo administrativo também fica na Sede Bahá'í. Agora, a Casa Bahá'í, ela é da comunidade. Ela é um ambiente, é um lugar de referência naquela vizinhança e de apoio para as atividades. Mas as atividades não são só feitas na Casa Bahá'í, na verdade, as atividades são feitas nas casas das pessoas. Mas ali é um ponto de apoio, né? Para que as famílias possam ter, para que as pessoas, quando vão se reunir, preparar alguma atividade na vizinhança, possam ter um lugar, né? Para não só se encontrar, se preparar para sair, para dar apoio para toda a vizinhança. Isso, é um ponto de referência naquela vizinhança, né? Isso. Então, também foi uma bênção. E outra bênção foi que, antes de entrar a pandemia, a gente já estava há muitos anos, então a gente tinha pego uma turminha de crianças, já eram pré-jovens e já estavam jovens, né? E aí a gente já estava reunindo alguns jovens, não só lá da região do Jardim Jurema e Jardim América, que são próximos, né? Como também de outros bairros que a gente tinha atividade de pré-jovens, na sede para fazer nas férias. Então, porque a pandemia entrou em março, né? Então, nas férias anteriores, a gente estava reunindo vários jovens para instituto de capacitação, para eles se capacitarem, darem aula de criança, e eles estavam dando, né? Quer dizer, bem antes da pandemia, eles já estavam, desde 2018, 17, 18, já estavam fazendo esse movimento, né? E aí, um dos meninos se destaca muito, que a gente precisa mencionar, que é o Varley. O Varley começou como criança, e da turma toda dele, ele foi o que mais brilhou. Ele era uma criança tímida, não sabia ler direito, escrever direito, mas ele foi se desenvolvendo tão rápido, porque ele não faltava, ele sempre era assíduo nas atividades, nas aulas de criança, no programa de pré-jovens do Instituto,
que assim, hoje ele é nosso coordenador regional aqui, né? E ele realmente foi um grande, assim, uma joia preciosa, né? Que se revelou, né, através desse processo. Mas como ele, a gente sabe que vão ter muitos agora, que vão vir, né? E ele está apoiando muito as atividades ali na vizinhança e agora no conjunto, né? O conjunto seria nosso agrupamento é Valinhos e Vinhedo, né? E aí o nosso conjunto inclui outros agrupamentos, que tem Campinas, que tem Jundiaí, que tem Cajamar. Então, ele está dando apoio a toda essa região junto com a nossa membro do Corpo Auxiliar. Então, Maravilha, maravilha. assim, é uma bênção. A gente só, cada vez que a gente vai pensar, fala, nossa, como é que chegamos até aqui? Eu A acho gente que foi conduzido, né? E relatos. lá tem agora atividades todos os dias, né? Lá no Jardim América. E outros núcleos estão surgindo. A gente está com outro núcleo que está surgindo no Parque Portugal, naturalmente. E era um bairro que a gente já tinha atividade, mas quando a pandemia parou, e aí a gente focou no Jardim América, com a Casa Bahá'í, e naturalmente está voltando para lá, com uma família que não tinha nem nada a ver e está se envolvendo. Estão E sendo temos capacitados, né? Eles estão sendo capacitados, no nível 1 e no 3. mas já estão para E começar uma adoram de criança e vão começar, e a base é a casa deles. Então, mais um núcleo aqui. E outro núcleo em Valinhos mesmo também, que é num condomínio maravilhoso, que a família Vari mora, que a Nahid Fadel, que era a coordenadora lá atrás, mora. E agora eles estão com um grupo de barrais, assim, mais pessoas se declararam barrais lá. Temos 8. E eles, Na são 8 Rida barrais de lá. Valinhos também, eu achava que era Sim. Vinhedo. Não, é Valinhos. Valinhos. É Nahid Fadel, não é a Sim, Vera e o sim, Marcos Fadel, né? é. Eu acho que relatos como esse que vocês estão compartilhando com a gente, causando muita alegria a todos nós, é um exemplo de que a gente não tem que desanimar, qualquer que seja a adversidade, porque é como se aquele pesquisador, aquele prescrutador de ouro, enfia a peneira na areia e na água e vem junto ali o quê? Pau, pedra, cascalho, terra, mas vem às vezes uma pepitona de ouro, que é como esse menino que você mencionou. Às vezes as joias é assim, né, que a gente busca. É no meio de muita coisa que não tem tanto valor, mas para que a gente encontre, tem que pegar muita coisa. É como antigamente a gente falava sobre ensino em massa. Ensino em massa é como se a gente quisesse chantilly. Mas para que a gente possa ter um chantilly, a gente tem que ter quantas centenas de litros de leite, para que do leite a gente possa colher a nata, da nata fazer o chantilly. Então, quer dizer, é uma coisa maravilhosa. Acho que esse ânimo, essas pérolas que que todos nós temos oportunidade de encontrar, nos causa muito ânimo, né? Mas Muito. continua. Lembra de algumas entradas na fé que a gente fala declaração, né? Quando alguém conhece a fé, se encanta com os ensinamentos de Bahá'u'lláh e fala, olha, eu gostaria de ser Bahá'í também. Isso a gente costuma dizer que é a declaração, né? É uma declaração de amor a Deus através dos ensinamentos do seu manifestante, né? Vocês lembram de alguma? Esse menino é Tem uma, né? várias. Tem várias. O Então, lembra de Varley alguma aí foi bem? uma que, quando começou a fazer o instituto, quando entrou no livro 4, principalmente, onde fala de Bab, de Bahá'u'lláh, da história deles, ele quis, né, se declarar e essa joia preciosa, né? A gente tem ao longo da nossa vida, né? A gente tem vários, mesmo em São Paulo, Não a precisa de ser gente de tinha um ontem, casal não. Pode ser de antes de ontem. que trabalhava com a gente no escritório, ambos se declararam barrais. Quer dizer, aqui do encontro de casais, na época que eu tive, quando a gente mudou para essa casa, então o Nuri tinha 2 aninhos, logo em seguida, um ano depois, eu engravidei do Nabil. E aí eu estava
para ter o Nabil, quer dizer, eu tinha acabado de ter o Nabil, minha mãe veio ficar aqui, e eu levava o Nuri para fazer uma aula de natação. E aí minha mãe começou a levar o Nuri, né, para eu poder cuidar do bebê que tinha acabado de nascer, o Nabil. E aí lá, minha mãe falou para Nelly, que é uma amiga nossa, hoje ela é do CEA, muito ativa, membro da Assembleia, falou para ela, que tinha um filho pequeno também que fazia natação, o Hideki, falou da fé. Eu não tinha ainda falado, mas minha mãe já falou, já convidou para o encontro de casais, e aí minha mãe chegou, ó, já convidei para o encontro de casais. Aí eles começaram a participar, se encantaram e se declararam barrais. Vou parar que minha garganta está pegando, acho que é melhor você falar. Tem muitas histórias bonitas aqui da região, né? Outra coisa da Casa Bahá'í é que nas visitas, né, está numa casa onde a mãe tem 3 filhos ou 2, acho que é 2 filhos, e a pessoa é analfabeta. Mas você imagina uma mãe analfabeta, com 26 anos na época, 26, alguma Não, coisa assim. antes disso 25? ainda. Não, essa, Então, ela tinha quantos anos? Não, na realidade, ela já era de 2000 e... Antes da pandemia, antes da Casa Bahá'í, Tá. ela veio fazer o instituto, 20 anos ela tinha. E aí a gente sentou na roda para estudar, e aí ela falou, a gente falou, você pode ler uma frase? Aí eu não sei ler. A gente se espantou, né? Como assim não sabe ler? Não, eu não sei ler. Aí a gente falou, nossa, mas então você vai aprender a ler. Então depois Tá. Mobilizou todo mundo, mobilizou mobilizamos. uma classe, porque também tinha pessoas que eram analfabetas, como se Funcionais. diz? Funcionais. Lê, mas não entende nada. E hoje, depois de ser alfabetizada, ela é professora de aula Bahá'í. E ela se orgulha de dar aula Bahá'í. Que Você coisa. vê. E é Então, membro do você vê, CEA. você viu a necessidade e você preencheu a necessidade dentro. Tinha membros de fora, mas também da comunidade também, para suprir a necessidade, né? É isso que é o projeto Bahá'í, é esse, né? A gente vê as necessidades da própria comunidade e eles mesmos ajudarem a trazer isso para frente. É uma Na verdade, libertação. o que traz ânimo para a gente, assim, é porque, assim, o remédio soberano que cura todos os problemas do mundo foi trazido pela revelação do Babi de Bahá'u'lláh, né? Então a gente tem uma joia preciosa na mão. A gente vê uma humanidade sofrendo, a gente não consegue ficar parado, né? Como é que a gente poderia ficar parado, né? Sabendo que a humanidade está sofrendo tanto e a gente tem... É uma honra, né? É uma oportunidade que a gente teve de ter nascido em família Bahá'í e ter tido acesso a toda essa preciosidade, né? Enquanto que o mundo está todo perdido, não sabe para que lado vai, a gente tem uma certeza, a gente sabe, né, que a gente não precisa mais de sacerdotes, a gente não precisa mais de clero, que cada um é importante, que nós somos todos iguais perante Deus. Não existe nós e eles, somos todos uma humanidade só, né? E que Deus é um só. Então isso é tão maravilhoso. A revelação progressiva é um conceito tão importante que a humanidade precisa se apropriar desse conhecimento, né? E cessar essas diferenças que a gente não consegue, assim, sossegar, né, o coração, sabendo que a gente tem essa joia preciosa na mão e não consegue guardar isso só para a gente, né? Até, assim, honrar nossos antepassados, né? Eu, assim, a primeira família, primeira declaração de um judeu, assim, que se declarou Bahá'í, lá em Ramedan, lá no Irã, assim, foi as minhas raízes, né? Então, assim, é honrar e ver que é uma história muito perto da gente. Não é uma história muito antiga, lá atrás, que você não sabe mais, não foi registrada. Está tudo registrado.
Então, assim, é muito bonito de ver, porque você consegue ver a autenticidade dessa revelação. Nós somos provas desta revelação, né? Tarrerê ensinou a fé lá atrás para um antepassado meu, né? Olha que honra, né? E é muito incrível quando a gente começa a acessar essas histórias de família lá do passado. Então, no presente, a gente quer passar isso adiante, né? A gente quer ver esse mundo unido, em paz, em amor e união. Mas nós temos muito trabalho pela frente, Sem dúvida. muito trabalho. Uma os conselhos de Bahá'u'lláh, que está naquele livro Palavras Ocultas, o que Bahá'u'lláh fala? Qual é o primeiro conselho que ele nos dá? Possui um coração puro, bondoso e radiante. Quando ele fala possui um coração puro, essa pureza é transmitida por nós na medida que a gente compartilha desses ensinamentos com quem nunca ouviu, e essa pessoa fica encantada, começa a ser beneficiada, porque a gente não ganha nada, no sentido, o que eu vou ganhar se eu falar com o meu vizinho sobre a fé Bahá'í? Que ele vai Só começar a trabalho. educar os filhos deles através desses princípios. O que eu vou ganhar? Eu vou ganhar uma humanidade melhor. Eu vou ganhar. Eu falo, quando muda vizinhos aqui para perto de casa, a gente vai lá e eu e Verônica levamos flores. Levamos um jarrim de flores. Uma vizinha recém aqui mudou para cá, porque o quarteirão que nós moramos, assim, aqui a região, 99% são proprietários. Então, tem uma ou duas casas que são de inquilinos, então não muda muita gente, né? Mas quando muda alguém, como mudou, a gente leva flores. Aí eu lembro que a moça falou: Nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei: Agora você não pode falar que nunca viu. Aí depois a gente, às vezes, não leva um folheto Bahá'í nem nada. Nesse momento, para não parecer que a gente está querendo mostrar para eles: Ó, nós estamos levando flores porque nós somos Bahá'ís. De fato, nós estamos levando porque nós somos Bahá'ís, mas ela não precisa saber naquele momento. Ela vai conviver com a gente. E a gente costuma dizer que os vizinhos são os nossos parentes mais próximos. Aí fazemos amizade e tal. Quando a gente leva os ensinamentos de Bahá'u'lláh para essas pessoas que nunca ouviram e elas começam a se beneficiar, essa é a maior alegria nossa, esse é o maior pagamento. Esse momento é que a gente verifica se nós estamos conseguindo seguir aquele conselho de Bahá'u'lláh, que possui um coração puro, porque a gente dá sem querer nada em troca, só que eles se beneficiem, né? Como esse menino aí, como essa moça que não sabia ler. O analfabetismo é uma enorme prisão. E quando a gente. Por isso que o Instituto Ruhi é uma atividade tão exitosa, porque a gente passa a fazer com que o outro seja sujeito do seu próprio conhecimento, como dizia Paulo Freire, né? Então, eu lembro que uma vez, eu também fiz pedagogia, como Mária, somos colegas, né, Mária? E administração, e teve um simpósio em Manaus, na Universidade Federal, que foi lá que eu me formei. Paulo Freire foi um dos convidados a palestrar. Então, ele falou uma coisa que virou de grande conhecimento mundial, né? Inclusive, o senhor Arbab, quer dizer, na elaboração do Instituto Ruhi, ele falava com a gente: bebi muito na inteligência do Paulo Freire. Então, Paulo Freire falava que a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas. São as pessoas que mudam o mundo. Então, é mais ou menos isso que a gente faz. A gente não muda ninguém. Quem muda são eles que vão mudar, né? Então, olha, realmente eu estou aqui encantado com esse relato seus, dessas experiências que vocês viveram. E hoje, como é que é hoje? Como é que foi semana passada? Como é que é a vizinhança aí